E eu quero ler esse texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 e 2, mas você precisa ficar com a Bíblia aberta, porque nós vamos usar o capítulo 1 e a primeira parte do capítulo 2 para a nossa reflexão. Nos diz assim, então, o texto bíblico: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui está bem perto da sua morte, quando ele escreve essa segunda carta, e ele escreve aqui já num tom de despedida, entendendo que ele está passando o bastão para Timóteo. Não no sentido literal, né? Mas ele já enxerga mais o reino dos céus para onde ele está indo, e se despedindo aqui do noviço Timóteo, com conselhos para que ele possa ser bem-sucedido no tempo da vocação e da vida cristã dele. E ele dá vários conselhos aqui, e entre o primeiro capítulo e o segundo capítulo eu selecionei 6 conselhos que Timóteo vai receber do apóstolo Paulo nessa fase em que ele está, e que ele entende que isso seria importante para a vida desse pequeno pastor que está aqui desenvolvendo o seu ministério. E eu quero falar então, baseado nesses conselhos, sobre as duas asas da vida cristã. Eu estou usando esse termo asas aí, que é uma analogia, né? Que o pássaro, para voar, ele precisa das duas asas. Ele não consegue voar com uma asa só, ele vai rodar o tempo todo e não vai voar. E as duas asas da vida cristã, de acordo com a teologia bíblica e de acordo com a teologia sistemática reformada, é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. A responsabilidade humana e a soberania de Deus, aquilo que Deus já determinou e deu condições, e a nossa parcela de contribuição e participação nesse projeto de Deus, né? Para muitos teólogos isso é um paradoxo, né? Para os filósofos é uma antinomia, que a gente chama, mas para nós que somos reformados, a gente entende a tensão, que quando nós falamos soberania de Deus, muitas vezes implica que nós não temos responsabilidade. E quando nós falamos sobre a responsabilidade, dá a impressão então que Deus não é soberano. E isso para nós reformados não é uma contradição, é apenas uma tensão que um olhar mais aprofundado das Escrituras nos permite ver essas duas asas funcionando e funcionando muito bem. E se você quiser aprofundar, né, em relação a esse tema, tem uma publicação do doutorado ou pós-doutorado, se eu não me engano, de D.A. Carson, uma publicação da Vida Nova sobre esse tema também. Então, se você for curioso, quem sabe você consegue até lá o PDF ou o e-book desse livro aí, né? Então, Paulo ele vai falar para Timóteo e vai dar a Timóteo alguns conselhos. São 6 conselhos que eu separei. 4 têm a ver com a responsabilidade humana, 2 têm a ver com a soberania de Deus. E depois nós vamos ver o conceito sobre a soberania de Deus aqui no capítulo 1 e o conceito sobre a responsabilidade humana no capítulo 2. Então, o primeiro versículo aqui que Paulo chama Timóteo à responsabilidade humana é o versículo de número 6. Veja lá, capítulo 1, versículo 6. Por esta razão te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Portanto, o cuidar do dom, o zelo pelo dom é uma responsabilidade nossa. Paulo vai falar isso lá aos Coríntios, não é? Que nós devemos ser zelosos com o dom que Deus nos deu. E ele diz aqui então para Timóteo reavivar o dom de Deus que havia nele. Há uma grande tendência na nossa vida, no decorrer dos anos, pelas circunstâncias que nos cercam, nós nos afastarmos daquilo que Deus nos chamou para fazer. E eu posso fazer muitas coisas, mas há uma coisa específica, ou duas talvez, que eu faça muito bem. E eu preciso entender qual é o dom que Deus tem me dado
E eu devo cuidar deste dom, zelar deste dom, e eu tenho que manter esse dom o quê? Reavivado, vivo. Então, em que você acha que Deus tem te chamado para o reino dele, no serviço do reino dele? Isso precisa estar vivo. Isso deve estar incendiado. E essa é uma responsabilidade sua. Como que nós cuidamos disso como igreja reformada? Com a devocional. Leitura da Bíblia diária, tempo de oração com Deus, não é? Se eu leio a Bíblia todos os dias e eu tenho um tempo de oração com Deus, o meu coração vai estar sempre o quê? Avivado pela palavra de Deus. E eu vou estar pronto para o serviço de Deus, porque eu estou em comunhão com Deus. Então, o cuidado com o dom que Deus me deu está em mim. Você não pode culpar a Deus e nem pode culpar o irmão. Paulo não fala para ele ir até a igreja para reavivar o dom. Vai até a igreja para você reavivar o dom. Faça uma peregrinação para você reavivar o dom. Não é? Vai atrás do apóstolo ou do bispo para você reavivar o dom. Reavives, é você e Deus. Esse tempo que você precisa ter de comunhão com o Senhor, esse dom que há em você, reavives ele, Timóteo. Por quê? Porque com certeza, irmãos, nós somos como lamparina. O vento das dificuldades, dos problemas, da decepção, da ira, vem sobre o nosso coração e pode o quê? Pode apagar o dom. Ontem eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, que as mágoas, as tristezas vêm e a gente tem que guardar o coração, porque se nós não guardarmos o coração, nós vamos ser tomados pelo desânimo. E o que não falta nesse mundo é coisa para nos desanimar. Então eu preciso reavivar. Timóteo, reavives o dom. Então isso é uma questão minha. Eu tenho que ir ter comunhão com o Pai. Eu tenho que ter comunhão com a palavra de Deus. E não no sentido de estudá-la para a pregação, mas no sentido de estudá-la para o meu coração. Eu preciso ter esse compromisso com o Senhor. Essa é uma parte da responsabilidade humana aqui. Segundo texto interessante, versículo de número 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, não te envergonhes. Esse é o segundo conselho. Paulo começa lá a carta de Romanos, né? Não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então nós não podemos ter vergonha do evangelho. Temos que falar do evangelho, ler a palavra de Deus, orar a palavra de Deus também para os nossos familiares, também para os nossos amigos. A pessoa encostou perto de você, você já, não tem o quê? Vergonha de assumir que eu sou cristão. Não importa a minha história, não importa o meu passado. Eu tive um encontro com Cristo, Ele me lavou, Ele me purificou, eu sou uma nova pessoa, e se Ele transformou a minha vida, Ele também pode transformar a sua, da sua família, a da sua nação, a do seu país. Essa coragem de testemunhar. Se você for pregar lá a primeira carta, ele vai dizer que nós não temos espírito de covardia, né, mas de ousadia e de intrepidez. E agora aqui ele fala, não tenha vergonhas do evangelho. E nós temos muito motivo, irmãos, para ter vergonha. Basta você ler, ouvir algumas mensagens por aí. Essa semana também eu tive um fato interessante sobre um tema de casais, casamento. Eu consegui 2 palestras, uma extremamente radical e outra extremamente liberal, mas nenhuma das duas com a interpretação correta das Escrituras. Então é possível a pessoa ter uma postura que não é bíblica e achar que está defendendo o Evangelho. E tem muita coisa sendo pregada que não é o Evangelho, mas se eu tenho a convicção da palavra de Deus, eu não posso ter vergonha, até para denunciar uma heresia. Dizer, olha, o que você está falando não está na Bíblia, o que você está falando não está correto. Eu ter a coragem de me posicionar na minha família como um cristão é um grande desafio, no meu trabalho como um cristão é um grande desafio, mesmo que eu ainda esteja, iniciando a minha caminhada, às vezes a gente tem vergonha, eu só vou dar testemunho quando eu for aquele crente santão, né? Ou aquele crente que a luz já estiver saindo do meu rosto, a auréola sobre a minha cabeça, não. Se você crê em Jesus, não tenha vergonha de falar de Jesus. É Ele que salva, é Ele que perdoa,
É Ele quem morreu, não sou eu, nem a minha vida, nem a minha justiça. Então não importa com quem eu esteja, diante de quem eu esteja, grande ou pequeno, eu não posso ter vergonha do Evangelho, e isso é uma responsabilidade nossa. Assumir a nossa posição de cristão. Esse é o desafio. Não tenha vergonha, Timóteo. Assuma esse compromisso com o testemunho do Evangelho. Terceiro conselho, ainda aqui no versículo 8, e você vai encontrar o mesmo conselho no capítulo 2, versículo 3, ele termina dizendo: participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Participa do sofrimento. O Evangelho não é só o quê? Não é só alegria, não é? O Evangelho requer de nós a disposição de pagar o preço, no sentido, não o preço da salvação, mas o preço do testemunho, como a gente viu essa semana, o testemunho de Estevão. Estevão, por não ter vergonha do Evangelho e pregar o Evangelho, e não ter vergonha de defender a causa do Evangelho, mesmo diante daqueles que mataram Jesus, ele vai perder a própria vida. Estevão, então, não tem vergonha. É o grande exemplo, é o homem que está cheio do Espírito Santo, o dom no coração dele está avivado, e ele não tem vergonha, e ele tem a coragem e a compreensão de que o que vai passar, e ele passou, aquele sofrimento da sua morte como martírio, aquilo era para a glória de Deus. E eu preciso entender que muitas vezes, por causa do Evangelho, a gente sofre o ônus de negar o nosso eu, de não revidar, de não reagir, de deixar que o domínio próprio tome conta do nosso coração e esperar no tempo a justiça de Deus, a providência de Deus, mesmo aqueles que em nome de Cristo querem dar um nó em nós, e tem bastante. Então é muito difícil nós entendermos que o Evangelho não é só alegria, não é só bênção, não é só testemunho, mas o Evangelho implica em colocar a mão no arado. E no final do dia, como é que vai estar a mão? Calejada, não é isso? Também implica o Evangelho em enfrentamentos do missionário que está no campo missionário, tendo que aprender a cultura, tendo que lidar com as dificuldades, não é? Sendo julgado o tempo todo. Portanto, nós, irmãos, temos que entender que isso faz parte da vida cristã. Dá vontade de chutar o balde, dá vontade de dar uma paulada na cabeça da pessoa, mas nós vamos fazer isso, porque Jesus já está aqui no nosso coração. Então nós vamos entender que esse ônus também faz parte da vida cristã. Não é que a gente é tonto, não é que a gente é sonso, mas é porque a gente entende que tem a ver com o testemunho. Há uma oposição espiritual à igreja. E toda vez que a igreja avançar no poder do Espírito Santo, e toda vez que ela avançar para confrontar o território do inimigo, virão dificuldades, virão apertos, para provar o quê? A nossa fé. Se a nossa fé é uma fé verdadeira. Então nós temos que entender que o sofrimento, não temos como fugir dele, pelo contrário, nós temos que participar dos sofrimentos também. E por último, ele chama ele ao mais um compromisso na responsabilidade humana, que é o versículo 13. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Mantenha o padrão da sã doutrina. E aqui, então, é o grande desafio. Por que é um grande desafio? Porque a gente pode trabalhar abaixo do padrão, abaixo da média. E não é essa a conversa de Paulo com Timóteo. Mantém o padrão. Eu estou entregando meu ministério e eu quero que você mantenha o mesmo padrão da doutrina, que você não abra mão de Cristo. Não é isso, irmãos? O Evangelho se resume em Cristo. É nele, por ele, para ele. Paulo enfatiza sempre isso. E ele vem para Timóteo dizendo, mantenha o padrão das sãs palavras. Mantenha o padrão das Escrituras, das Sagradas Escrituras. Não deixar que a heresia, não deixar que os interesses pessoais influenciem a sua pregação, mas mantenha o padrão das Escrituras. E isso é o grande desafio para Timóteo. 4 conselhos que direcionam a vida dele e que ele precisa ter esse cuidado.
Então é responsabilidade nossa também manter o padrão das sãs palavras de Deus. Se não está na Escritura, não nos interessa. E se vamos falar, temos que falar de acordo com os oráculos de Deus, com aquilo que está escrito. Portanto, todo esse comprometimento que Paulo convida a Timóteo tem a ver com a sua responsabilidade, a parte que ele tem que fazer como obreiro de Deus e que cabe a ele. Se nós formos agora para os 2 últimos conselhos, o primeiro está lá no capítulo 2, versículo 1, e aqui nós vemos a soberania de Deus. Olha o que Paulo diz para Timóteo: tu, pois, meu filho, ou filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. De onde vem a minha força? Ela vem da graça de Deus. E aqui nós temos então a soberania de Deus, provendo o quê? Graça. E é interessante essa palavra, porque Paulo, em meio às suas lutas, às suas perseguições, em meio aos seus problemas de saúde, ele ora a Deus para que Deus livre ele de um espinho na carne. E o que Deus fala para ele? A minha graça te basta. E agora ele diz para Timóteo: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E aí não é uma coisa que vem de mim, essa é a soberania de Deus, provendo para nós graça. Graça que nos vai o quê? Dar a coragem para não ter vergonha. Graça que vai avivar o nosso dom, o dom que Deus nos deu. Graça que vai nos fazer suportar o sofrimento. E graça que vai nos levar a pregar a verdadeira palavra de Deus. Então, para que eu faça isso, e aqui ele aconselha a Timóteo: busque a graça que está em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça de Deus. Se for para Efésios, ele vai falar: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É nele que está o que nós precisamos, não é no dinheiro, como eu disse semana passada, mas é na graça que está em Cristo Jesus. Como disse lá Josafá: Senhor, nós não podemos, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Como diz o Salmo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Fortifica-te na graça. Por quê? Porque os relacionamentos, porque a própria igreja pode nos frustrar, decepcionar. Mas Jesus nos fortalece. E naquela conversa entre Marta e Maria, Jesus fala isso. Maria escolheu o quê? A melhor parte. Qual é a parte? É nos fortificar na graça que vem do Cristo, porque é Ele que transforma a água em vinho, né? Não é isso? Ô, meu filho, faltou aí o vinho. É só Deus que pode fazer mesmo. É só Jesus que pode fazer. É nele que deve estar o nosso direcionamento para fazer a obra de Deus. Eu tenho as minhas responsabilidades, mas como eu vou fazer? Eu vou me fortalecer, eu vou me fortificar na graça que vem da cruz, ou na graça que vem de Cristo Jesus. Versículo de número 8, capítulo 2, versículo 8. Eu acho muito importante esse texto aqui do apóstolo Paulo. Lembra que ele está para morrer, né? Ele está terminando a vida dele. Lembre-te de Jesus Cristo. Mas de que maneira eu devo me lembrar de Jesus Cristo? Ressuscitado dentre os mortos. A referência que eu tenho para a vida cristã, a graça vem de Cristo. E a minha referência é Ele o quê? Ressuscitado, glorificado, Rei dos Reis. Toda vez que eu olhar para o mundo, eu vou encontrar dificuldades. Mas quando eu me fortifico na graça de Deus, eu devo estar olhando para o Cristo ressuscitado. O poder da morte não pôde detê-lo. Ele reina, ele ressuscitou. Essa ressurreição, que é o poder da vida eterna, é para ela que eu preciso olhar. Não para o Cristo na cruz, preso ali crucificado, mas para o Cristo ressuscitado, para o Cristo vivo, para o Cristo eterno, eternamente entronizado nos céus. Eu devo lembrar da ressurreição. Essa é a grande
perspectiva de esperança. Se Deus ressuscitou a Jesus Cristo, Ele também vai nos ressuscitar. Se Deus trouxe a sua glória sobre a vida do Cristo, Ele vai trazer a sua glória sobre a nossa vida também. Então eu devo lembrar do Cristo sempre ressuscitado. Vocês sabem pelas Escrituras que naquele período da morte os discípulos ficaram perdidos, eles ficaram com medo, eles ficaram confusos, e eles estavam lá num lugar trancado, fechado. E Jesus chega ali e diz para eles: paz seja convosco. E a partir do momento que não há mais dúvida que Cristo ressuscitou, eles vão para as ruas, e eles vão para as sinagogas, eles vão para as praças, para as escolas, eles vão pregar o Evangelho sem vergonha, cheios do Espírito Santo com o dom avivado, vão enfrentar os sofrimentos, vão manter o padrão da doutrina, porque o Cristo que eles servem não está morto, está vivo. Lembra-te da ressurreição. É interessante porque o encontro de Paulo com Jesus Cristo é com o Cristo ressuscitado. Ele não se encontrou com o Jesus ainda antes da morte, né? Ele encontra com Jesus no caminho de Damasco o Cristo ressuscitado. E é essa marca, né? Essa impressão que ficou na conversão do apóstolo Paulo. O seu encontro com o Cristo ressuscitado. Eu sou Jesus a quem tu persegues. O eu sou aí significa, no contexto teológico, vivo. Eu não era, eu não fui, eu sou. O Cristo o Jesus a quem tu persegues. Então o encontro do Paulo é com o Cristo ressuscitado. Então toda vez, talvez, que Paulo tivesse dificuldade, eu penso isso, ele volta para a sua conversão, e ele lembra da luz que raiou ali, da voz do Senhor que chegou, e da identificação de Cristo como aquele que está ressuscitado. Toda vez que você passar por uma dificuldade, o meu conselho é que você volte lá para a sua conversão e lembre o que Jesus fez por você naquele dia, como Deus tocou no seu coração, como que a alegria inundou a sua alma, como que os seus pecados foram perdoados, porque é esse Cristo ressuscitado que deve ser a nossa esperança. Se nós formos para Jeremias, né? Que nós temos que pedir que Deus nos faça lembrar, nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança, irmãos, se não a ressurreição de Jesus Cristo? Então nós temos 4 conselhos da responsabilidade de Paulo e de Timóteo, e 2 conselhos direcionados a essa expectativa na soberania de Deus, do Deus que nos dá graça e nos Deus que nos deu prova em Cristo ressuscitado de que Ele está conosco todos os dias. Mas há 2 textos aqui importantes para nós fixarmos a soberania e a responsabilidade de Deus. E o primeiro está no capítulo 1, falando de soberania, capítulo 1, versículo 9. Olha só como é que Paulo deixa claro aqui a soberania de Deus. Que nos salvou, 2 Timóteo 1, 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, quando? Antes dos tempos eternos. Então nós fomos escolhidos para a salvação e chamados à santa vocação antes de tudo existir. O que isso significa? Que nós estamos aqui pela soberania de Deus. Não é pela nossa vontade, nem pelas coisas boas que a gente fez ou vai fazer, não. Nós estamos aqui porque, antes de tudo, Ele nos escolheu para a salvação, não apenas para a salvação, mas Ele nos escolheu também para a santa vocação. Cada um de nós recebemos o dom de Deus, um dom de Deus para o serviço da glória dEle. Então, até esse dom que Deus nos deu, esse chamado, esse ministério, foi escolhido quando? Antes da fundação do mundo. E aqui está Paulo aconselhando Timóteo, mas ele entende que tudo que ele está dizendo faz sentido, porque Timóteo foi chamado, foi escolhido para a salvação antes da fundação do mundo, e ele descreve isso muito bem aqui, logo nas primeiras letras. Olha só, versículo 3, 4 e 5. Dou graças a Deus a quem, desde os meus antepassados, sirvo,
com consciência pura, porque sem cessar lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembro das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Olha só, Deus não apenas escolheu Timóteo antes da fundação do mundo, mas escolheu também a mãe de Timóteo e escolheu também a avó de Timóteo. E essa é a perspectiva que eu tenho que ter. Seja eu o primeiro convertido na minha casa, seja eu o último convertido, não importa. Eu estou no reino de Deus, porque Deus decidiu isso antes de criar todas as coisas. Ele me escolheu para a salvação e Ele me chamou para uma santa vocação. Então eu não estou aqui de penetra, né? Eu não estou aqui forçando a barra. Eu estou aqui porque Ele me escolheu. E isso, irmãos, deve trazer o que para o nosso coração? Consolo, conforto e ânimo. Nós estamos onde estamos, no caminho da salvação, no serviço do reino de Deus, porque Deus determinou que assim seria. O nosso voo para o céu só é possível porque uma das asas é a soberania de Deus. Ele nos escolheu salvar, Ele nos chamou a uma santa vocação. Agora vamos ver a responsabilidade humana. Paulo também vai conceituar aqui no capítulo 2. Ele vai deixar claro a responsabilidade humana usando a analogia nos versículos 4, 5 e 6. E aí nós estamos terminando. Olha a responsabilidade humana. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Segunda analogia, igualmente o atleta não é coroado, senão lutar segundo as normas. Terceira analogia, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. O que é legal nessa analogia da responsabilidade humana? Primeiro, ele usa o soldado para mostrar a exclusividade do serviço do reino de Deus. O reino de Deus deve estar em primeiro lugar. Ele está em primeiro, ele é exclusivo. A prioridade do meu coração é o reino de Deus. E ele usa o soldado para falar de exclusividade. Ele usa o atleta para deixar claro que nós devemos viver a vida nessa terra de acordo com o quê? Com a norma, com a regra. Qual é a nossa regra de fé e prática? A palavra de Deus. O atleta luta e corre conforme as normas. Nós vivemos e lutamos conforme a palavra de Deus. Ela é a nossa norma, ela é a nossa regra. E aqui está a responsabilidade humana, tanto em colocar Deus em primeiro lugar, como viver em obediência à palavra de Deus. Mas o que é mais legal aqui no texto é que ele usa, por último, a analogia do lavrador. E é legal porque ele diz assim: o lavrador que trabalha deve ser o quê? O primeiro. Não é joia isso? O primeiro a participar dos frutos. Então, quando eu vivo nessa responsabilidade humana, é lógico que vai requerer de mim colocar Deus em primeiro lugar, eu tenho que viver de acordo com a palavra. Mas os frutos serão o quê? Colhidos. O que são os frutos, irmãos? As bênçãos de Deus. Que são os frutos? O galardão que nós vamos receber na vida eterna e a própria vida eterna. Nós temos o direito de participar, porque embora a soberania de Deus tenha nos chamado, tenha nos salvado, nós estamos vivendo de acordo com a responsabilidade dessa salvação e desse chamado, e por mais que isso nos custe, isso redundará em frutos. Eu tenho muita experiência nesse sentido, porque assim, eu tive a experiência de morar na roça. E morava na cidade, os tios moravam na roça. Então, quando você chegava na roça, você ia chupar uma cana caiana, estava uma delícia. Mas eu não plantei a cana, entendeu não? Eu morava na cidade. Eu chupava a manga do pé, mas eu não plantei o pé de manga. Então, toda vez que eu ia para casa dos tios, era beleza. Porque eu desfrutava de tudo que os tios o quê? Plantou. Mas eu mesmo até hoje nunca plantei um pé de manga, nunca plantei um pé de milho, certo ou não? E era gostoso participar dos frutos. Mas quando Paulo usa a analogia aqui da responsabilidade humana, ele diz assim, olha, você tem que ser um soldado, você tem que ser um atleta, mas você também é o lavrador. Você também vai colher as bênçãos de Deus. Há um compromisso de Deus, porque nenhuma obra no trabalho, nenhum trabalho do Senhor é vão.
há um compromisso dele em nos abençoar. Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o buscam. Portanto, a responsabilidade não implica apenas no fazer, mas também implica no receber. Deus é justo nesse sentido também. Portanto, não é só a exclusividade e a obediência, mas as bênçãos, o galardão e a vida eterna também fazem parte desse prêmio que Deus tem para nós. Se nós compreendermos aqui, irmãos, os dois conceitos do apóstolo Paulo, a soberania de Deus e a responsabilidade humana, e que elas são as asas da vida cristã, vai haver turbulência durante o voo? Com certeza vai haver, sem dúvida alguma. Mas nós vamos chegar no céu em segurança? Com certeza vamos chegar, se nós fizermos aquilo que cabe a nós, porque Deus já fez tudo o que era preciso para a nossa salvação. Então fica evidente aqui a responsabilidade humana e a soberania de Deus como parte da vida cristã. E eu coloquei 3 exemplos aqui para o nosso coração. E o primeiro exemplo que eu coloquei aqui é, pegando essa experiência das aves, né? Essa coisa de bater as asas, e segundo os entendidos nessa área aqui, é extremamente complexo a prática de bater as asas. E bater as asas de acordo, e cada espécie tem uma forma de bater as asas, né? E aí eles dizem que muitas aves, apesar de elas terem asas, elas só voam pequenas distâncias. Elas voam de árvore em árvore, elas não conseguem voar longo. Mas há aves que voam grandes distâncias, e muitas dessas aves que fazem a migração, boa parte da vida delas, elas passam voando. Quilômetros e quilômetros voando, sem precisar de uma árvore para pousar. Já pensou nisso? Então eu pensei nessa analogia para nós, nesse primeiro exemplo, é que no início da nossa vida cristã, como é que é? A gente vai voando de árvore em árvore no começo, porque a gente tem a dificuldade mesmo. A gente não consegue, é difícil para todos nós. Mas vai passando um tempo, o quê? Nós vamos fazendo voos mais longos, porque a graça de Deus vai transformando a nossa vida, e agora a gente consegue ir mais, e mais, e mais. Então é natural que alguns de nós tenham esse voo pequeno, mas a expectativa é que a gente possa voar o quê? Para o céu, né, irmãos? Ter esse voo de cruzeiro, né, vamos dizer assim. Uma outra característica que eu achei interessante trazer aqui para nós, eu coloquei 2 tipos de aves aqui. Um tipo de ave é a heron. Ela não é aqui da nossa cultura. Essa ave, ela bate as asas 2 vezes por segundo. Ela bate as asas 2 vezes por segundo. Aí eu peguei o beija-flor. Quantas vezes você acha que o beija-flor bate as asas por segundo, irmãos? É surpreendente, não é? Ele bate por segundo 80 vezes a asa dele. Não é legal isso? A heron, com H, né? H-E-R-O-N, a heron, 2 vezes por segundo. O beija-flor, 80 vezes por segundo. Não tem muito crente assim, não? Tem crente que ele bate a asa, às vezes ele leva uns 10 dias, né? Para fazer esse movimento. É ou não é? Ele está naquela velocidade, câmara lenta, slow. Né? Mas já tem aquele crente apavorado, né? Manilce aí, né? Apavorado. É um beija-flor, né? É um madureira aí também que não para, né? Aquele crente beija-flor. Porque é isso que eu quero que você entenda. A questão não é o tipo, mas é o uso, o mecanismo. Deus nos deu a soberania, a nossa responsabilidade. Se nós usarmos os 2 mecanismos, essa é a vontade de Deus. O que você não pode é fazer o quê? Encolher as asas, né? E achar que você vai chegar no céu só com a soberania de Deus. Existe uma responsabilidade que é sua. E é isso que a teologia reformada reforça. E o último exemplo, que é o mais óbvio de todos: toda vez que qualquer ave ela bate a asa, só há 2 consequências. Ela sobe e vai para frente. Jamais ela bate a asa e fica no mesmo lugar, ou ela desce. Toda vez que ela bate as asas, ela sobe e vai para frente. Então, se há algum problema aqui na aerodinâmica da nossa vida cristã, com certeza, irmãos, está na responsabilidade humana. É a nossa parte que nós precisamos fazer. Se nós fizermos,
nós vamos para o alto e para a frente. Esse é o propósito de Deus. E quando Paulo escreve a Timóteo, ele sabe que ele encerrou o seu ministério, mas ele quer ver que aquele pastor possa ir o quê? Tão longe quanto ele foi, mantendo o padrão, a qualidade, o compromisso, a responsabilidade. Em alguns textos aqui ele vai dizer, seja o exemplo dos fiéis. Porque ele quer que Timóteo também tenha essa mesma experiência de servir a Deus da melhor maneira possível. Então, o importante é bater as asas. Não importa se você é um Éron 2 vezes por segundo ou se você é um beija-flor. O importante é que a gente se movimente. Nós não fomos criados para viver esta vida. Nós somos criados para viver uma vida sobrenatural em Cristo Jesus através do poder do Espírito Santo. É para nós voarmos. E eu espero que a sua perspectiva seja um voo longo. Quem já voou longe sabe como é. Não é? Não é fácil voar longe. Galinha nem voa, né, irmão? Ela dá um... né? Mas a ideia é que você possa bater as 2 asas sempre. Então, se tem alguma dificuldade, com certeza está na nossa parte. Então, eu devo ir para a devocional, Senhor, me ajuda, o que eu preciso realmente fazer para que a minha vida decole, né? Para que a minha vida vá para frente, para que a vida cristã seja um voo que glorifique o teu santo nome. Não é? Deus nos deu as condições. Se Paulo chama Timóteo para essa responsabilidade, é porque é possível, está ao nosso alcance. Deus nos capacitou em Cristo Jesus e já nos chamou antes da fundação do mundo para voarmos como crentes espiritualmente de forma sobrenatural. Não aceite outra postura, né? Nosso negócio é para cima e para frente. E nós temos aí um grande desafio esse segundo semestre nesse sentido. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque estávamos perdidos nos nossos pecados e o Senhor nos alcançou. E nós achávamos que a salvação era apenas uma dádiva recebida e que nós seríamos carregados até o céu pelo Senhor, mas através das Escrituras nós percebemos que quando o Senhor nos chamou, o Senhor também nos deu uma vocação e o Senhor nos capacitou para a obra, para a nossa responsabilidade como servos e servas de Deus. Esses dias de pandemia nós temos voado baixo, estamos limitados pelas circunstâncias que nos cercam, mas no nosso coração há uma disposição de glorificar o Seu nome. Ó Deus, reavivas o dom que há em nós, em nome de Jesus. Senhor, tire a vergonha de falarmos da Tua palavra, nos dá a força para participar dos sofrimentos, dos desafios, dos enfrentamentos e nos mantém firmes na Tua palavra, Senhor. Fortalece a Tua igreja na graça que está em Cristo Jesus e nos faça voar, lembrando sempre do Cristo ressuscitado, que foi assunto aos céus e que está no trono de glória. É nesse sentido que nós devemos direcionar a nossa vida, olhando para o movimento sobrenatural da salvação na história humana, Senhor. Nos desapega dessas coisas terrenas, que passamos às vezes dias e semanas sem termos essa experiência sobrenatural dos sonhos que estão no teu coração, das bênçãos que o Senhor quer derramar na nossa vida, e nós precisamos, ó Deus, ganhar essa perspectiva desse plano de voo para a eternidade que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Renova, Senhor, a nossa vida espiritual e nos dá a alegria de voar e de glorificar o Teu nome com as nossas vidas, que a Tua igreja seja visitada pelo Teu Espírito Santo nesses dias, nesse sentido, que a graça que há em Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Vai voando se você puder, né, meu irmão? Vai voando se você puder. Deus te abençoe. Uma excelente semana.